Salut tout le monde, Cécilia Souza ici, prof de français. Aujourd'hui, je suis là pour continuer le défi que j'avais lancé de regarder 20 films du My French Film Festival. Aujourd'hui, je vais commenter le film Une formalité. C'est un court-métrage canadien qui se passe dans un café. Il y a un homme qui doit tuer son collègue et je vais vous lire maintenant la synopsis, d'accord? Cette vidéo-ci, elle sera pour des débutants. Donc, je vais de temps en temps commenter en portugais. Donc, ce sont pour des débutants lusophones, des débutants qui parlent portugais aussi. Et donc, je vais vous donner des explications en français et en portugais. D'accord? On y va. C'est parti. Commençons par la synopsis. Rémi, homme de main de la petite mafia de l'Est de Montréal, est chargé de liquider son collègue Fernand, qui a trop parlé. Le plan, l'inviter pour un café, gagner sa confiance et faire la sale besogne dans la ruelle. Une simple formalité. Alors, je vais vous expliquer. Rémi, alors, j'ai l'idée. Ça, c'est Rémi, d'accord? C'est un homme de main. Homme de main. Ça veut, un homme, c'est le contraire de femme, de main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme de main. Ça veut dire un assassin. Voilà, mas é um matador de aluguel, sabe? Alguém que mata em nome de outras pessoas. Ele é contratado por um grande chefe, pelo chefão, nesse caso, o chefão da máfia de l'Est de Montréal, para matar o coleguinha dele. Voilà, donc Rémi, homme de main de la petite mafia de l'Est de Montréal. L'Est, il y a le nord, sud, l'Est, ouest. D'accord? De l'Est de Montréal, est chargé de liquider, éliminer son collègue Fernand. Ça, c'est Fernand. Voilà, Rémi et Fernand. Fernand a trop parlé. Fernand parle trop, un excès. D'accord? C'est exagéré. Trop. C'est plus que très. Ok? Il parle beaucoup. Il parle trop. Il exagère. Ok? Donc, il parle trop. Le plan. Quel est le plan de Rémi? Quel est le projet? L'inviter, donc inviter Fernand pour un café, gagner sa confiance et faire la sale besogne. La sale besogne, ça veut dire au trabalho sujo. Et faire la sale besogne dans la ruelle, dans une petite rue. Une simple formalité. Alors, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce film, c'est le dialogue, parce que c'est un court-métrage de 9 minutes, et la majorité, c'est un dialogue entre Rémi et Fernand, d'accord? Et ce dialogue, il est très bien, il est très drôle. J'ai sincèrement beaucoup aimé ce film. J'ai vu, je pense que 5 fois, parce que bon, il est court, hein, 9 minutes simplement, donc ça va. Donc j'ai vu, je crois que 5 fois, en répétant, en essayant d'imiter l'accent québécois, parce que c'est un film qui est vraiment bourré d'expressions québécoises, avec un fort accent québécois aussi, et c'est très intéressant. Alors c'est spécialement bien pour tous ceux qui étudient le français pour partir au Québec. Comme ça, vous pouvez déjà vous habituer à cet accent qui est très différent du mien, par exemple. Alors, je vais vous expliquer le début de dialogue, d'accord? Donc, c'est un dialogue très simple, mais je vais expliquer spécialement pour les débutants, d'accord? Donc, il y a Rémi qui arrive, et il s'assoit. Voilà, ils sont tous les deux, un devant l'autre, et Fernand dit, je vais le mettre sur mon bill. Je vais le mettre sur mon bill. Bill, ça vient de l'anglais, donc il veut dire qu'il va payer. Quer dizer, eu vou botar na minha conta. Je vais le mettre, colocar. Então, eu vou colocá-lo sur mon bill, na minha conta. Non, c'est moi qui invite. Ok, Rémi répond. Então, a resposta de Rémi sou eu que convido. Então, em português fica meio estranho, mas atenção porque em francês o verbo inviter, quando você invite quelqu'un, quando você convida, usando esse verbo, alguém para fazer alguma coisa, está subentendido que você vai pagar tudo. C'est, je t'invite à boire un café avec moi.
quer dizer que a pessoa vai pagar um café para você. Então, se você quiser convidar alguém, mas sem necessariamente pagar tudo para todo mundo, então você tem que usar outros verbos ou outras expressões. Tem outras maneiras de dizer isso, como je te propose. Alors, je te propose d'aller boire un café. Então, chacun paye le sien, ok? Cada um paga o seu. Ou então, et si on allait? Et si on allait? Et si on allait prendre un café? Et si on allait à la plage? Et si on allait étudier français? Par exemplo, é uma maneira de propor alguma coisa para alguém, tá ok? Sem necessariamente dizer que você vai pagar tudo. Mas aí, nesse caso, eles estão justamente discutindo, não, eu pago, para deixar que eu pago, bota na minha conta. Então, je vais le mettre sur mon bill? Non, c'est moi qui invite. Je le mérite pas. Eu não mereço. Je le mérite pas. O pas, c'est la marque de la négation en français. E observe que eles vêm depois do verbo, ok? A negação em francês é com pas. Também tem o ne, ok? Mas o ne é facultativo. Eu fiz um vídeo sobre isso, depois a gente vai colocar aí na descrição para vocês darem uma olhada, porque é super simples, é um vídeo que vai ajudar vocês eventualmente memorizar isso, porque você coloca o ne antes do verbo e o pas depois, mas o pas é o principal. E muitas vezes os brasileiros esquecem, porque é bem diferente do português, né? O português, a partícula não vem antes do verbo, e tem o ne também, que parece não, os dois começam com N. Então, muitos brasileiros têm tendência a dizer je ne mérite, je ne parle, je ne dors. Mas o pas é que é essencial, tá ok? Se você só usar o ne, aí você não vai negar. Então, je mérite pas, ele fala je le mérite pas, porque eu não o mereço, tá ok? Então, eles colocam aí o complemento do verbo mériter. É o mesmo complemento que veio antes no je vais le mettre, ok? Je vais mettre sur mon bill, mettre quoi? Le, d'accord? Le café. Alors, je le mérite pas. Mérite quoi? Le café. Ok? Il a dit, ben non. Ça va-tu? Ça va-tu? Alors, ça va-tu? C'est l'équivalent à comment ça va? Ça va. Comment vas-tu? En France. Mais ça va-tu? C'est très québécois, d'accord? Ici, ça va-tu só se fala no Québec. E é oi, como vai? Ok? Tudo bem com você? Ça va-tu? Oui, oui. T'as juste l'air de... T'as juste l'air de... Avoir l'air de é uma expressão que quer dizer você tá com a cara de alguma coisa, sabe? Você tá com aparência, você tá aparentando tal coisa. Ele não completa, mas é verdade que Remy tá bem perturbado. E ele tá com cara de, sei lá, de maluco. T'as juste l'air d'un fou. Você pode dizer, nossa, como você parece cansada, t'as l'air fatigué, tu as l'air fatigué, ok? É o verbo avoir mais l'air, que é ares, então dá para fazer associação facilmente, de alguma coisa. T'as l'air d'être fatigué, então t'as l'air fatigué também, dá para eliminar o de e colocar um adjetivo diretamente. E ele estava perturbado, porque o telefone dele estava tocando, né? Então ele fala, excuse, quoi? Então essas são maneiras de você mostrar para outro que você não está entendendo e pedir para ele repetir. Mas isso é somente para pessoas bem íntimas, tá? Pessoas bem próximas, porque é quase meio mal educado o jeito que ele fala. Quoi? Quoi? Então, se você quiser usar isso de maneira um pouco mais formal, no contexto de uma maneira mais delicada também com outra pessoa, excuse-moi, ou excusez-moi, quoi? Vous pouvez répéter, pardon, pronto. Que funciona melhor aí, pardon, porque aí serve para tudo, para formal e informal, é uma palavra curtinha, fácil de memorizar, não é? Então, pardon, pardon, vous pouvez répéter, pardon, tu peux répéter, pardon, j'ai pas compris. Alors, t'as l'air un peu, donc il répète la même chose, 2 secondes, ok? Et il part. Rémi part aux toilettes, et il parle au téléphone, non, il parle pas au téléphone, mais il entend la messagerie, voilà. Il a quelqu'un qui lui a laissé un message, c'est probablement sa copine. Et ça le perturbe beaucoup parce que sa copine lui dit qu'elle est fatiguée. Sa copine dit, je suis tannée de... Je suis tannée, quer dizer, eu estou cansada. E é também bem tipicamente do Canadá, tá? A expressão québécoise. Je suis tannée, estou cansada de alguma coisa. Je suis tannée de toi. Je suis tannée de ces oiseaux. Je suis tannée. Tô cansada de alguma coisa, sabe? Cansada no sentido de por aqui.
E aí depois o diálogo continua, c'est fin en tout cas pour... C'est fin, ça veut dire ok, c'est tout est bon, oui c'est bon. J'aurais compris si t'étais choqué, toi ou Monsieur Plante. Voilà, j'aurais compris. Essa daí é uma expressão mais complicadinha, porque é o condicional passado, o conditionnel passé. J'aurais compris, eu teria entendido. J'aurais compris si t'étais choqué, se você estivesse chocado. Olha só, em português eu teria entendido se vocês estivessem chocados. Mas essa construção em francês fica assim, o conditionnel passé, j'aurais compris, si t'étais choqué. E se você estivesse, é simplesmente o imperfeito. Então, em português, se a gente for traduzir, fica parecido se você estava chocado. Mas claro que a gente não fala assim, então o equivalente é se você estivesse. Si tu étais choqué, si t'étais, esse t'étais, porque é oralmente, mas por escrito é tu étais, ok? Donc, j'aurais compris, eu teria entendido. Então, j'aurais compris si t'étais choqué, toi ou Monsieur Plante. C'est correct, Fernand. C'est correct. Já falei dessa expressão aqui antes. Segundo filme quebecois que eu vejo no My French Film Festival e também tem essa expressão, então dá para perceber que essa expressão é para anotar que vocês vão reutilizá-la ou no mínimo ouvir bastante, né? Então, c'est correct, Fernand, quer dizer, ok, tranquilo, beleza. Ça arrive au meilleur. Ça arrive quer dizer isso acontece. Isso acontece. Ça arrive. Então, se alguém fizer alguma coisa, uma besteira e a pessoa pede desculpas, você pode falar, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive au meilleur. Isso acontece com os melhores. Ça arrive au meilleur. Tu parles juste un petit peu trop. Então, é uma expressão até meio contraditória, né? Meio paradoxal. Um pequeno pouco demais. Mas a gente também tem isso, então dá para entender claramente o que ele quer dizer. Você fala um pouquinho mais demais da conta. Então, tu parles juste un petit peu trop. Tu parles juste un petit peu trop. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Ah, il est trop fin avec moi, je le sens pas. Je le sens pas. Je le sens pas, ça veut dire de sentir, ça veut dire j'ai une impression qu'il y a un problème. Sabe quando você tá desconfiado de alguma coisa, je le sens pas. Tem alguma coisa errada aí, je le sens pas. Il s'est occupé d'autre monde pour bien moins que ça. Il s'est occupé d'autre monde pour bien moins que ça. Il s'est occupé, se ocupou, ele cuidou, né? D'autre monde, então d'autres personnes, de outras pessoas, por bien moins, moins é menos, então por bem menos que isso, por bien moins que ça. Tout est bon, oublie ça. Então vendo como ça é importante, né? Ça é isso, então isso é muito utilizado, ça c'est très utilisé. Donc, ça va-tu, pour bien moins que ça arrive au meilleur, oublie ça. Então, ça, c'est vraiment très, très utilisé. E aí o diálogo continua, a gente não vai ver o diálogo todo, então era só um pedacinho mesmo, um trechinho, para te ajudar a ver algumas expressões mais recorrentes, de saudações, palavras, expressões e verbos bastante utilizados. Agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, somente de algumas expressões tipicamente canadenses que estão presentes no filme. Tem uma hora que o Remy fala, besoin d'un lift, besoin d'un lift. Na legenda, em francês, vai estar escrito assim, je te raccompagne, quer dizer, besoin d'un lift é você precisa, o besoin, tu as besoin, é você precisa de uma carona, d'un lift. Então, quer que eu te acompanhe? Je te raccompagne. E depois ele fala, donc esse lift é bem quebecois, influência direta do inglês. Então, enfin, tantôt lá, tantôt. Então, tantôt é em breve, bientôt. Então, muitas vezes, para dizer tchau, em francês da França eles falam à bientôt. No Canadá, no Quebec, é bem comum falarem à tantôt, à tantôt. E aí tem outras expressões como je check des films, donc j'ai checké le film une formalité. C'est synonyme de regarder, né, que é ver filmes, assistir filmes. Checker des films, je check des films. Tu aimes checker des films? Voilà. Outra expressão, char. Le char, c'est la voiture, o carro. Assim. Ok, char, voiture. TV, télé. C'est fun.
que é divertido. Então, se bem que na França eles usam também, mas é uma maneira bem mais jovem de falar, de ser fun. Tabarnak. E tem uma hora que o Rémi fala, ah, mon tabarnak, ah, mon tabarnak. Quando ele perde a paciência, sabe? Ah, mon tabarnak. C'était ça pour ce petit cours de français québécois. Voilà, le dialogue continue quand même. Hein. Le dialogue, c'est surtout centré sur Star Wars, Star Trek, parce que Fernand, il a dit qu'il a regardé, qu'il a checké Star Trek, mais il commence à décrire, à parler des Star Wars, de sabre laser, et puis il a Rémi qui les corrige, c'est pas Star Trek, c'est Star Wars, et l'autre dit mais je suis pas mal sûr de mon affaire, et l'autre dit non c'est Star Wars, non c'est Star Trek, et ça continue à l'infini, c'est très drôle, parce que lui après il mélange, après il parle de la Millennium Falcon, de Harrison Ford, mais il confond son nom, et lui il est chaque fois plus impatient, il devient très très stressé, il est tanné de cette conversation, il est tanné, il est fatigué de ce dialogue, et la sale besogne qui devait se passer dans une ruelle se passe dans le café. Voilà, donc à la fin, Rémi prend un revolver, il les tue, et puis la scène, elle est très forte, assez grotesque. Voilà, c'est un grand, c'est une surprise. Voilà, bon, je m'y attendais quand même, mais c'était une surprise un petit peu. Et puis on voit, il a le cerveau, il a des petits morceaux de cerveau sur la tasse, il y a du sang sur la serveuse, la cata quoi, la totale. Et bon, voilà. E il a la chanson à la fin, que é trop drôle. A música no final, aconselho vocês a ouvir, prestem atenção, procurem a letra, c'est très, très drôle. Se concentrer, c'est difficile, esse é o mote, né? Se concentrar é muito difícil, porque o pobre do Fernand, cara, ele é muito bobão, il est très bête. Et il parle trop, et il travaille pour la mafia, quoi. Como é que um homem desse consegue trabalhar pra máfia? Mas bon, voilà, j'espère que tu as bien aimé ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Espero que os iniciantes tenham podido aproveitar um pouquinho mais, que os intermediários também tenham aprendido alguma expressão ou outra, como j'aurais compris, por exemplo, que é uma expressão um pouquinho mais complicada. Se você gostou do filme, se você conta pra gente o que é que você achou, se achou muito difícil, com o vídeo fica mais fácil agora. Depois de ter visto esse vídeo, eu te aconselho a rever o filme, você vai ver que você vai entender bem mais coisa, vai ser bem mais interessante assim também. Je suis Cécilia Souza, prof de français. Je donne aussi des cours en ligne, en direct par Hangouts. Si tu veux avoir des cours privés ou en groupe avec moi ou d'autres professeurs, vous pouvez aller chercher sur notre site qui sera dans la description de cette vidéo. Si vous aimez notre travail, partagez cette vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se voit en ligne. À bientôt. À tantôt.